Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de português leitura. O assunto poema, sopa de letrinhas, página 116 a 118. Família silábica do T, editado do S. Poema, texto escrito em versos, caracterizados pelo ritmo, pela sonoridade, pelas rimas. Então, olha lá, ó, verso. Lembrando que verso, vamos melhorar aqui? Aliás, ele vai explicar aqui, né, o que é verso. Tá, então vamos lá. Na cantiga popular da unidade 1 foi destacado o verso como cada linha da canção. Verso. Cada linha da canção. Tá? Linha não é a mesma coisa que frase. Atenção. Uma frase pode ir mais do que uma linha. Então, na hora que faz, ele organiza assim, por linha, mesmo que ele continue na linha de baixo. No estudo desse poema, a ênfase será dada à rima e estrofe. As rimas possibilitam a relação de cada palavra criada com outra palavra que possa caracterizá-la. Então, rima são palavras que possuem sons no final da palavra parecidos, tá? Por exemplo, cama com mata. Uai, cama, terminou com ma e o outro com tá. É parecido, terminou com a, tá? Mata, mala, é parecido, não é igualzinho. E às vezes vai ser igualzinho mata com lata. Os dois terminaram com tá, tá bom? E o que é estrofe? Estrofe é um conjunto de versos. É o mais sófico. E aí normalmente é quando vai repetindo a forma de se escrever, tá? Então uma com outra. Então, por exemplo, esquisita pode caracterizar Kistugovita. O que é isso, professor? É do poema que a gente vai ver abaixo. Não assusta não, tá? Esquisita. Olha o tá aqui, a gente tá falando em rima, né? Ó, terminou igual, ó. Não é? Pode ser sonora, caracterizar com floctoflora. Olha lá, sonora. Tem o mesmo som que floctofora. O que é floctofora? Não sei. A gente tá falando de rima. Quer dizer, para ser rima, não precisa ter o mesmo sentido. Não tem nada a ver com sentido. Rima tem a ver com som. As estrofes são irregulares na quantidade de versos. Então tem estrofe que tem a mesma quantidade. 4 versos, 4 versos. Aí às vezes 2 versos. 4 versos, 4 versos. E por aí vai. Nesse caso aqui, cada uma tem uma quantidade. E a ordem que aparecem se relaciona à sequência das colheradas. Então a gente vai ver. Primeira, aí fala, que é a primeira estrofe, por incrível que pareça. Aí a segunda colherada é a segunda estrofe. E a terceira colherada é a terceira estrofe. E por aí vai, ó, etc. A quinta estrofe, que é a menor, está ligada ao término das letrinhas. Então vamos lá. Então eu melhorei aqui, né? A rima, palavras com sons iguais ou parecidos no final delas. Estrofe, conjunto de versos. Então lembrando que verso é cada linha da canção ou do poema, tá? Ou da canção ou, opa, do poema. Muito bem. Você sabia que podemos criar novas palavras? Sobre o que será um poema que tem como título Sopa de Letrinhas? O que vocês acham que vai falar o assunto, gente? Sopa de letrinhas. O que você acha que vai falar? Ah, professor, vai falar de sopa. Vai falar de letras. Pequenas. Será que é uma sopa com letras pequenas? É isso?
Aliás, tem para comprar, viu, gente? Compra sopa de letrinhas, vê as letras lá. E aí faz a sopa e a criança fica olhando as letras lá enquanto come. Olha que interessante. Observe a imagem abaixo e tente ler as palavras que aparecem nela. Veja se consegue responder o que é a sopa de letrinhas. Ah, professor, você já falou. Não, eu não falei. Eu estou olhando o que está escrito aqui, eu levantei algumas ideias e pode ser um mundaréu de coisas. Vamos ver. Bom, o que é para fazer? Ler em voz alta o texto a seguir. Depois grave a criança lendo o texto ou parte dele. Caso não saiba ler, grave lendo com ela, ensinando a é a criança, né? A ler uma parte do texto. Ah, mas não sabe ler? Então grave ensinando a ler, tá? Que isso vai me ajudar a saber como que a criança tá e também orientar como pode fazer para melhorar, se for o caso. Então vamos lá. Bom, tem até uma ilustração aqui, né? Ilustração o que é? É uma imagem, pode ser desenho, foto, o que for, né? Que ajuda a explicar um texto, uma história, não é? E aí, o que vocês estão vendo aqui, ó? Ah, um prato com a sopa. E aqui? Ah, palavras, né? Nossa, cada palavra esquisita, nunca vi isso. Xistogovita, floctoflora, burpronha, visquismosa. Existe isso, professor? Ó, até onde eu saiba não existe. Mas pode inventar? Pode. O único problema de inventar é quando você inventa uma coisa que ninguém entende. Então, às vezes, você tem que inventar a palavra e explicar para a pessoa, tá? E em língua portuguesa existem algumas regras que a gente pode usar para criar palavras. Então, às vezes, você cria uma palavra que as outras pessoas vão entender, tá? Então, vamos lá. Sopa de letrinhas é o título, e o título ajuda a gente a tentar entender sobre o que é o assunto. É um poema, ó, um verso. Não é verso não é linha? Ó, um verso, dois, três, quatro, cinco. Tá vendo que deu espaço aqui, ó? Porque isso aqui é uma estrofe. Agora vem outra estrofe. Então, uma estrofe, duas, tá? Muito bem. Deixa eu melhorar lá em cima. Então, o que eu mudei aqui? Que o estrofe, né? Estrofe, conjunto de verso. Há espaço entre as estrofes. Ah, então isso ajuda você a contar, tá? Ó, tem espaço aqui, uma. Tem espaço aqui, duas. Tá bom? Bom, você pode ler e você pode recitar. Falando em rima, olha aqui, ó. Final de palavra que tem som parecido. Primeira colherada. Então aqui tem, é parecido. Veio uma, terminou com A, palavra esquisita. Xistogovita. Então aqui, primeira colherada, veio uma palavra esquisita. Xistogovita. Olha, isso aqui, primeira rima com esse, por aí vai. Mas do jeito que você fala, às vezes você vai dar ênfase. Aqui no caso, o interessante é a esquisita com xistogovita. E aqui são iguais, né? O som é igual. Então vou ler, depois eu volto e recito, tá bom? Na primeira colherada veio uma palavra esquisita, xistogovita. Na segunda apareceu uma palavra sonora, floctoflora. Na terceira eu vi uma palavra medonha, burpronha. Na quarta deu para ler uma palavra gostosa, visquismosa. Na última colherada só veio o caldo. Não estava escrito nada. Depois, olhando para aquele prato fundo, percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. Tá. Lalau, Zum 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 e outras poesias, São Paulo, Companhia das Letrinhas 2007, página
10. Lalau quem escreveu, o nome do livro Zum 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 das Poesias, produzido em São Paulo, e a empresa, a editora Companhia das Letras, no ano de 2007. Se você pegar esse livro, se abrir na página 10, você vai achar. Muito bem. Olha, do que leu, né? O que está acontecendo nessas palavras aqui? É porque, como são várias letras soltas, a pessoa que está lendo meio que juntou palavras, né? E aí, como não juntou para formar, né? E é por isso que deu palavras que não existem, tá? Então vamos lá, recitando. E lembrando sempre, gente, vírgula, a gente dá uma pausa, uma pequena pausa para respirar, né? 2 pontos é quando vai explicar o que vai vir ou vai listar alguma coisa, não é? E o ponto final, a gente dá uma parada aí maior, tá? Então, sempre é importante ler várias vezes até o texto para você entender o assunto e saber quais os melhores momentos de dar as pausas e como que você vai fazer a entonação. Por exemplo, normalmente quando tem ponto, você vai fechar. Você não vai falar como se fosse continuar falando, tá? Então, por exemplo, palavra esquisita. Xistogovita, xistogovita. Eu não vou falar xistogovita na segunda, tá vendo? Xistogovita. Isso vai dar de entender que eu vou continuar. Ou se fosse uma pergunta xistogovita, tá? A entonação muda, tá bom? Então vamos lá. Na primeira colherada veio uma palavra esquisita, xistogovita. Na segunda apareceu uma palavra sonora, floctoflora. Na terceira, eu vi uma palavra medonha, burpronha. Na quarta, deu para ler uma palavra gostosa, visquismosa. Na última colherada, só veio caldo. Não estava escrito nada. Depois, olhando para aquele prato fundo, percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. Gente, sobre leitura, sobre recitar, cada um tem o seu estilo, tá? O importante é respeitar a pontuação e a ideia do texto, que se você muda, às vezes você pode mudar o sentido, tá bom? A não ser que a sua intenção seja realmente mudar o sentido. Então vamos lá para as perguntas. 1. Por que o poema recebeu o título Sopa de Letrinhas? 2. O poema Sopa de Letrinhas foi escrito em versos. Versa cada linha do poema. Cada conjunto de versos recebe o nome de estrofe. Quantas estrofes tem um poema? Então tá falando em estrofe aqui, hein? Não vai colocar quantos versos tem, tá? Copie do poema as palavras que rimam com colerada. E aqui no caso não é qualquer palavra, é a palavra que está combinando com ela, fazendo um jogo de som com ela. Porque tem várias palavras ali que vai ter o final com a ou talvez com da. Mas perto dessa palavra colerada, quem está fazendo o som com ela? Eu vou pegar outra aqui, ó. Mesma coisa. Por exemplo, esquisita. Quem está rimando com esquisita? Xistogovita. Tá vendo? Elas que estão dando o som que está casando melhor, tá? Então, normalmente ou tá antes ou tá depois. Tá pertinho ali a palavra que rima, tá bom? Fundo. Qual palavra que está rimando com fundo? 4. Ligue para a palavra ao sentido. Ligue cada palavra ao sentido que ela pode ter no texto e escreva abaixo. Então, medonha, o que quer dizer? Que produz som, que causa medo ou que é estranha? Esquisita, que produz som, que causa medo, é estranha. E sonora, produz som, causa... Aí você vai ligar. Depois que você ligou, você vai escrever aqui. Tá? Então, se você ligasse medonha, que produz som, você iria escrever aqui, que produz som. Tá? Lembre de colocar ponto final. 5. De novo, né? Liga as palavras que se formaram na colher. As palavras que rimam nas estrofes. Ah, então, floctoflora, lá, você tem que voltar e ver. Tá rimando com quem? Medonha, gostosa, sonora ou esquisita?
Ah, não sei, tem que voltar. Olha, floctoflora. Tá aqui. E qual palavra que está rimando com ela? Não pode ser depois, porque depois já é outra estrofe, tem que ser dentro da estrofe. Então, uma dessas daqui que está rimando. Qual dessas? E aí você liga, tá? Então, X-tu-go-vi-ta rima com quem? Lá na estrofe. Lembra disso, hein? Não é só aqui não, tá? Aqui às vezes está até fácil de ver. Você olha o final e olha o final, tá? Burpronha, visquismosa ou visquismosa, não dá para saber que não tem um assunto falando, um acento falando. Aí você escreve aqui com quem você ligou. Então, floctoflora, se você ligar com medonha, você colocaria medonha aqui, mas não é, né? 6. Por que na última colherada só veio o caldo? Não faço ideia. Volte lá e leia novamente ou volte o vídeo, porque está escrito inclusive, tá? 7. Releia esses versos. Percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. As palavras são mesmo doidinhas? Por quê? Qual a sua opinião? Então aqui é aberto, né? E vamos colocar aqui mais um espaço aqui, porque às vezes a pessoa quer falar um pouquinho mais. Opinião. São ou não são? São. Por que você acha que são? Não, não são. Por que que não? 8. O poema Sopa de Letrinhas tem a intenção de fazer uma brincadeira, informar ou divertir. 9. Grave a criança, agora a gente mudou, né? Então, ficha de leitura aqui, da família do T. Então, grave a criança lendo as palavras e frases abaixo. Tá, te, ti, tu, tão. Então, lembrando, se a criança ela já ficou fácil para ela, já sabe que isso aqui é o tá, quando ela bater o olho aqui, ela sabe que isso aqui é tá. Olha aqui, ó. Se ela sabe que isso aqui é o tô, ela vai ler rápido. Tá, tô. Tá, tô. Tato. Ah, tato. De sentir, tá? E também pode ir juntando letrinhas, né? T com A, tá? T com O, tô. Tanto. E lembrando que antes de P e B sempre vai ser M. Se aqui não tem P de pato, não tem B de bola, vai ser N de navio, sempre, tá? Tamanho, N com H, nha, tá? Tamanho, tem, final de palavra, normalmente vai ser sempre M, não vai ser N, é raro. N é mais comum em nomes. Cauã, Juan, Rian, Gian. Tempo, olha lá, antes de P, então é M. Termômetro, atenção ao acento circunflexo. Ele fecha o som e o acento ele indica qual que é a sílaba mais forte. A sílaba mais forte é chamada de sílaba tônica. Então você não lê que nem robô, termômetro, termômetro. Não, tem um que você tem que ler mais forte. Termômetro. Você não vai falar termômetro, você não vai falar termômetro, ou termômetro, ou termômetro. E eu com essa minha dicção que tá horrível com o aparelho, peço desculpa. Tinta. Time. Timão. Timão pode ser um time grande, pode ser um time muito valorizado, ou pode ser a parte do barco, ou até mesmo o nome, né, do filme Timão e Pumba, tá? Todo. Todo brasileiro. Todo aluno, tá? Agora, todo. O L tem o som de U, mas é mais rapidinho. Você não fala todo. Todo. Certo? Todo. E o todo é aquele negócio que coloca na frente de alguma coisa, né? Normalmente, às vezes, tem loja, tem casa que tem, para não bater sol, tá? Torto. Túlio.
Atenção, acento agudo. Acento agudo abre o som. E o circunflexo fecha o som. Túlio. Tum. Tum é uma onomatopeia. Tum. Bateu alguma coisa. Tum. Turista. E o S com som de Z. Tucano. Túlio torce há muito tempo para o timão. O que é que todo turista tem? O que todo turista tem, gente? O que eles têm em comum? 10. Ditado, palavras que se iniciam... Opa! Pronto, palavras que se iniciam com a letra S. Então os pais vão ditar para a criança, escrever do jeito dela no caderno ou na folha. Seguinte, as palavras abaixo. Não tem problema se ela não souber responder direito ou não conseguir escrever. É importante que seja do jeito que ela conseguir. Não corrija na hora. Lembre de usar ponto final nas frases. Faça as correções e orientações à parte em outra folha. Ou faça novamente, tá? Mas não por cima. A criança deve escrever no caderno na folha seguinte. Então aqui as respostas e aqui fazer a correção. Vamos lá então? Pode pausar o vídeo, pode voltar o vídeo, tá? Então, primeira palavra, A. Sapo. Sapo. B. CD. CD. C. Sim. Sim. O contrário de não. D. Sorte. Sorte. Cuidado com criança que fala errado, que tende a falar errado, não é sorte. Sorte. E. Surdo. Surdo. Ou, aqui no interior, surdo. F. Sabia que o sabiá sabia assobiar? Ah, essa é difícil, hein? Sabia que o sabiá sabia assobiar? G. O sapo sapeca caiu na soneca. O sapo sapeca caiu na soneca. Certo? Gente, então a aula era isso. Lembre de, antes de enviar, envie primeiro a mensagem com a data da aula, disciplina, depois foto cabeçalho, para depois mandar as fotos e gravações. Se mandar a gravação separada, manda a mensagem só para gravação. Espero que tenham gostado da aula, pratiquem bastante aí. Quem conseguir, inclusive, recitar, maravilha, recita bonito, lindão aí, tá bom? Um grande abraço para todos, nos encontramos na próxima aula, até mais, tchau, tchau.